Olá pessoal, como é que vocês vão? Aqui a gente vai falar sobre essas escalas, né, que foi colocado no PDF de vocês, da aula de Química, que o assunto é o material e energia. E quando a gente fala de propriedades gerais, massa e volume, a gente necessita entender como é que são medidas essas grandezas, tá? A massa e o volume. A massa, como foi informado para vocês, ela vai ser medida em gramas, tá? Só que a escala de gramas, ela não tem só o grama, ela tem os múltiplos que nós chamamos, os múltiplos do grama, os múltiplos e os submúltiplos, tá? Múltiplos são o quilo, o hecto, o decagrama, e os submúltiplos são o décimo, o cento e o milli, tá? Isso daí qualquer um pode fazer uma pesquisa também depois, verificar sobre essas escalas para rever. Isso daí é uma matéria do 6º ano, tá? Então a gente vai rever aqui porque a gente vai precisar entender essa escala e vocês vão verificar que é muito fácil, você só tem que exercitar, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho a escala, tá? A escala, como eu estou colocando, todas as escalas são dessa forma, ou seja, aqui no meio eu tenho a unidade central, que eu chamo, tá? A unidade de referência, tá? Então, no caso da massa, vai ser o grama, no caso do volume, vai ser o litro ou o metro cúbico, tá? Que é medida no sistema internacional, tá? Então, aqui eu tenho, olha, como eu falei para vocês, os múltiplos e os submúltiplos, que cada nome isso daqui não vai mudar, tá legal? Por exemplo, se eu estiver usando o grama aqui, vai ser quilograma, se eu estiver usando o litro, vai ser quilolitro, e assim por diante. Então, esses prefixos aqui, eles não mudam. O que vai mudar é essa unidade de referência, que eu chamo, né, que eu estou chamando aqui. Então, no caso da massa, olha, no caso da massa, a unidade de referência vai ser o grama, tá certo? E aqui a escala, olha agora, botei o grama aqui na parte central da minha escala, tá legal? Então, como eu estou usando o grama, eu tenho que entender que agora do lado dessas unidades, olha, desses prefixos aqui que eu estou apontando, tá? Eu vou colocar o grama, então em todos eles eu vou botar o grama, olha, tá? Então vejam que eu estou botando aqui, eu estou chamando de grama, não é a grama, é o grama, certo? Muito cuidado com essa pronúncia, tá bom? Então, olha só, preenchendo eu tenho quilograma, tá? Tenho quilograma, hectograma, decagrama, aqui o decigrama, centigrama e o miligrama, tá certo? Toda vez que eu for andar nessa escala, olha só, que eu for andar para a direita, tá legal? Eu vou fazer uma multiplicação. Quando eu for andar nessa escala para a esquerda, eu vou ter uma divisão, tá? Isso daqui tem que ficar na cabeça de vocês, porque a gente vai usar direto. Em todas elas é assim, nenhuma muda. O que vai mudar aqui, para algumas, vai ser esse valor, tá? O 10, olha. Entre o quilograma e o hectograma, 10. Entre o hectograma e o decagrama, 10. Entre o decagrama e o grama, 10, tá? Então, aqui o que vai mudar é isso aqui, olha. Esse valor, tá? Na escala que a gente vai mencionar para vocês, o que vai mudar aqui, na verdade, é a escala de metro cúbico, que ao invés de 10, vai ser 10 ao cubo, que vai ser 1000, tá ok? Tem que ser bem entendido isso daí. Então, bora fazer alguns exercícios aqui, olha só. Aqui eu tenho o número inteiro, tá? 5, 67, 45. Então, em escala de quilograma, decagrama e o miligrama. E eu quero, o problema é que vai dizer, tá? Eu quero que vocês passem todas essas unidades aqui programa ou grama, tá? E aqui, olha só, como eu tenho aqui 5 kg, eu quero passar por gramas, eu posso fazer uma regra de 3, mas a gente vai usar a escala aqui, tá? Então, olha só onde eu estou bem aqui no quilograma. Para eu chegar no grama, tá? Para eu chegar no grama, eu preciso andar, olha só, 1, 2, 3, eu andei 3 10, não é 30, tá? 3, 10, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, olha só, eu vou pegar esse valor, tá? Vou pegar esse valor aqui, que é o 5, tá bom? Vou multiplicar. Por que eu vou multiplicar? Porque eu estou dizendo aqui, olha, eu estou andando para a direita, eu vou fazer uma multiplicação. Então, por quanto? Bom, primeiro 10, segundo 10, tá? E o terceiro 10, olha, certo? Isso daqui significa, olha só, que cada zero desse daqui, a vírgula vai andar 3 casas para a direita. Ou seja, a vírgula está aqui no 5.
Eu andando 3 casas para a direita, basta eu multiplicar. Ou seja, quantos zeros eu tenho aqui? Olha, 10 vezes 10 vezes 10. É 1000, tá? Só para fazer devagar primeiro esse exemplo aqui. 1000 é 10 ao cubo, tá? Ou seja, é 10 à terceira, tá? Esse 10 à terceira é 1000, não é preciso você fazer aqui, eu só estou fazendo para vocês as propriedades. Então, olha só, esse zero aqui significa que eu vou botar 3 zeros. Se eu tivesse multiplicado por 10, era 1 zero. Multiplicado por 100, 2 zeros. Multiplicado por 1000, 3 zeros. Tá legal? Então, eu tenho aqui, olha, passei 5 kg por grama, vai dar 5.000, o quê? Eu tenho que botar a unidade. Se eu não botar a unidade, isso vai ter erro. Você tem que colocar a unidade no final que você está fazendo, tá? Aqui o 67, olha. 67 decagrama para fazer o mesmo raciocínio. Vou repetir o número, tá? E aí você vai fazer a operação, olha. Você vai olhar para a escala. Olhou para a escala, onde é que está o decagrama? Olha. O decagrama está bem aqui, ó, tá? Então, qual é o espaço dele? O que é que eu vou fazer? Se eu estou no decagrama, passar para o grama, olha só a posição da caneta. Olha. Decagrama, passar para o grama. Eu estou fazendo o quê? Estou andando para a direita. Então, eu vou fazer uma multiplicação por quanto? Olha, esse espaço daqui vale 10, ó. Certo? Multiplicação, muito importante saber que você vai fazer uma multiplicação. Então, fez a multiplicação, o que é que você vai fazer? Se tem um zero, só faz acrescentar um zero. Então, quando eu tenho números inteiros, é muito simples de você entender. E não esqueçam de botar a unidade, tá? Grama. Agora, ao contrário, ó, miligrama. Vou repetir aqui, 45. Miligramas, aí eu vou olhar na minha escala. Ó. Onde é que está o miligrama? Bem aqui desse lado. Ó. O que é que eu vou fazer? Se eu quero passar para o grama, olha só a posição da minha caneta. Ó. Vou andar para a esquerda. Ó. Andar para a esquerda. Aí, quantos zeros? Qual é a operação que você vai fazer? Divisão. Então, você vai botar aqui, olha, né, que é a maneira mais simples da gente fazer, tá? Divisão, né? Por quanto? Aí você vai ver aqui, olha, 10, 10 e 10. Quantos zeros são? São 3 zeros, tá? Que você andou, tá? É esse espaço daqui para cá, tá legal? Esse espaço daqui para cá é 1000 novamente. Bom, agora o entendimento é diferente, olha. Se a vírgula andava para a direita na multiplicação, aqui ela vai andar para a esquerda. O que é que significa esses zeros aqui? Significa que eu vou ter que ter 3 casas, né, decimais. 3 casas decimais. Então, vejam só. Como o número tem 2 algarismos, 2 eu já tenho aqui. Se eu tenho que ter 3, eu vou botar um zero aqui, tá? Vírgula, pronto, olha. 3 casas decimais. Por que aconteceu esse zero aqui para cá? Por causa que eu andei, olha, para a esquerda, vírgula, tá? A vírgula estava bem aqui, ó. Tá certo? Eu andando para a esquerda, vai acrescentar, né, mais um zero aqui para a esquerda. Tá legal? Então, qual é a unidade que eu estou mandando? Grama. Beleza, tá? Então, aqui, essas unidades aqui, elas são de números inteiros. Agora, a gente vai mexer com números com vírgula, olha, números decimais. A gente vai agir da mesma forma. O interessante aqui é eu saber qual operação eu vou fazer. Olha lá, repetir o número. Certo? O número que está aqui. Aí eu vou olhar novamente lá para a minha escala. Veja que eu estou botando quilograma, mesmas unidades de lá, mas eu posso usar qualquer unidade dessa escala, tá? Qualquer múltiplo e submúltiplo dessa escala. Então, quilograma, olha lá. Quilograma, eu já sei que eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 1000. Olha. Eu olho para a escala, tá? Olhando para a escala aqui, olha, 10, 10, 10. Tá? Só olhar para a escala. Qual é o movimento que eu estou fazendo? Para a direita. Então, se é para a direita, vou multiplicar por quantos zeros tem lá? 10, 10, 10 é 1000, olha, certo? Então, aqui já está dizendo para mim, olha, o que é que está acontecendo, tá? O que é que vai acontecer? Que eu vou andar 3 casas decimais para a direita. Aí você vai fazer logo o raciocínio aqui, olha, uma dedução. Eu já não tenho 2 casas decimais aqui, então, claro, eu vou ter que acrescentar uma casa aqui, eu vou fazer bem devagar, olha, tá? Não é preciso fazer assim. Quando vocês tiverem uma velocidade maior, um entendimento maior, olha só, vou botar 3 casas aqui, olha, porque ele está querendo 3 casas, tá? Aí, claro que a multiplicação, né, por 1000, não esqueçam disso que eu estou multiplicando. Aí eu vou botar o que? 250, tá? O que? Grama, certo? Aqui o decagrama, você vai repetir novamente, olha, 10,5. Tem várias maneiras de se entender, tá?
Aí você vai verificar qual é a operação que você vai fazer. Nós já tínhamos feito isso aqui, mas a gente vai olhar na escala. Olha na escala, decagrama para grama 10, olha, multiplicado por 10. Qual o significado disso? Significa que você vai ter que andar com a vírgula uma casa decimal. Então, olha só, eu tenho uma casa decimal aqui, você anda, uma casa decimal, vai ficar 105, pronto, acabou, tá? Grama, não esquecendo de botar a unidade que eu estou querendo, certo? Agora aqui diferente, ó, aqui eu tenho o hectograma e tenho o miligrama, raciocínio a mesma coisa, certo? Você vai pegar aqui, ó, 2,06, aí eu vou pegar aqui 500, né? Não vou botar unidade, que eu vou ver o que é que eu vou fazer. Olha só, se eu estou em hectograma, você olha aqui para a escala, olha, hectograma, você vai passar para o grama, multiplicação, porque você está fazendo esse movimento, tá? Multiplicação por quanto? Olha, 10, 10, quer dizer, 2 zeros, já sabe que é multiplicação, então 2 zeros, tá? Que é 100, certo? Aqui o 500, eu estou aqui, olha, miligramas, se eu estou aqui em miligramas, para andar, para chegar no grama, eu tenho o que? 1000. Esse espaço daqui vale 1000. Então vale 1000. Se eu fosse andar para a direita, multiplicado por 1000. Se eu for andar para a esquerda, dividido por 1000. Certo? Então você vem aqui, ó. Bota o 1000 aqui. Essa é a parte mais legal quando tem esses zeros aqui. É que é a regra do corta-corta. Mas cuidado, só pode acontecer o corta-corta quando ocorrer, quando tiver em divisão, tá? Não vamos fazer isso na multiplicação que vai dar errado. Então vamos lá, olha só. Multiplicado por 1000, 2 casas decimais. Ou seja, esse número aqui tem 2 casas decimais, a vírgula vai correr 2 casas, olha. Esses zeros aqui significa isso, 2 casas. Então vai ficar 206, certo? Que? Grama, tá? 206 gramas. Tá bem aqui vivo. Certo? E esse daqui, olha. Se eu tenho uma divisão e tem zero, aí eu vou cortar, olha. Certo? Corto os 2 zeros aqui, fica só 5 dividido por 10. 5 dividido por 10, o que é que significa isso? Significa que eu tenho que ter, olha, uma casa decimal depois da vírgula. Então, o 5, repito o 5. Aí tem que ter uma casa decimal, pronto. 5 já é a minha casa decimal. Olha. Uma casa decimal, o grama. Tá? No próximo vídeo, eu vou informar para vocês as escalas do volume. É o mesmo raciocínio. Como assim? Toda vez que eu for andar para a direita, multiplicação, e andar para a esquerda, eu vou fazer uma divisão, certo? Os múltiplos vão ser os mesmos, só vai mudar, como eu falo para vocês, é a unidade central, a unidade de referência. Aqui a massa é o grama por causa que é a massa, é a unidade de escala de massa, tá? No volume vai ser o litro e o metro cúbico, mas o raciocínio é o mesmo, ok? Até lá.